queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma vez, eu espero que você esteja muito bem, que você esteja passando por esse período difícil, assim como todos nós, se cuidando e cuidando das outras pessoas, não só daquelas que moram com você, mas de toda a nossa cidade. Queridos, eu queria, assim como o último final de semana, o último encontro, a Aya, nosso dog alemão, ela tá agitada, então se você ouvir um pouquinho de latido dela correndo por aí, me perdoe, é porque hoje ela tá bem agitada, tá bom? Queridos, hoje eu queria falar sobre uma gíria bem popular no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, stalkear. Eu queria te chamar um pouquinho para stalkear, isso mesmo, sabe? É uma gíria que nós aplicamos no nosso dia a dia, na nossa língua brasileira, que vem lá dos Estados Unidos, mas que tem um significado bem interessante. Stalkear, se você não lembra, ou se você não faz parte dessa geração tecnológica das redes sociais, significa perseguidor, perseguir algo ou alguém. Então, vamos stalkear um pouquinho hoje? Queridos, hoje a gente chega ao final de nossa trilha, pelo menos desse bloco. Trilha onde nós subimos, onde nós chegamos ao topo, e trilha também que nós começamos a descer. Hoje a gente vai olhar, vai se deparar com a última declaração dada por Jesus nesse bloco. Bloco onde fomos ensinados, chamados para sermos antes de fazermos. Para sermos alguém nele, antes de querermos fazer alguma coisa por ele e para ele. Como em nosso primeiro encontro online, nós falamos que o Evangelho ele começa pelo coração, até por sinal está escrito aqui, é uma das frases, das declarações do Evangelho que é muito forte, sabe? E eu não posso esquecer dela. O Evangelho sempre começa pelo coração. E lembrando que o coração não quer dizer simplesmente o órgão nas Escrituras, mas sim fala sobre a nossa totalidade, sobre todo o nosso ser. Então esse ser passa por essa transformação para então podermos e sermos chamados a fazer. E quero ver com você hoje a última declaração. O texto que nós vamos ler continua sendo Mateus. Ali o último versículo que nós lemos no último encontro foi o 9. Hoje eu quero te chamar a ler do 10 ao 12. Texto que diz o seguinte, olha: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Até aqui. Aqui Jesus ele dá a última declaração desse bloco fantástico. Quando eu olho, que diz felizes, né? Essa palavra bem-aventurada, ela significa feliz, extremamente felizes. É um estado de felicidade e não simplesmente um momento de felicidade. Então Jesus diz, olha, feliz vai ser quando o estado de vocês forem de perseguidos. Opa, apertei aqui. Forem de perseguidos. Que coisa, não? Como é que a pessoa pode ser feliz? Pode desfrutar de um momento, de um estado de felicidade quando ela é perseguida. E algo interessante que eu queria te chamar para vermos e avaliarmos aqui, certo? A palavra perseguido, aplicada por Mateus, ela traz a ideia de alguém ser castigado, de alguém ser considerado digno de ser caçado. Olha que interessante, que profundo. A palavra traz a ideia de alguém ser castigado, de alguém ser considerado ser digno de ser caçado, de alguém ser reprovado pelas outras pessoas. Em outras palavras, é você ser merecedor de ter sua cabeça colocado a prêmio. É você estar na lista dos mais procurados da Interpol, do FBI, da ONU. E mesmo então, desse processo, olha que coisa interessante. Jesus diz que mesmo depois de todas as bem-aventuranças, ou seja, as questões sobre o que é felicidade, como ser uma pessoa feliz, não um momento, mas um estado de felicidade. Jesus diz que mesmo depois de toda essa transformação do ser que nós somos chamados, ele diz que esse processo
de transformação de vida, de caráter, que essa escalada, que essa montanha nos proporciona, que ela vai nos proporcionar perseguição. Ela vai nos proporcionar ser alguém digno de ser caçado. Ao descermos, o que nós vamos encontrar como natural é a perseguição, é ser considerado alguém indigno. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, queridos, é que, olha aqui, queridos, então, meus discípulos, vocês não devem esperar que por serem alguém em mim, por serem os meus discípulos, vocês vão ser amados, vocês vão ser idolatrados. Não, vocês não devem esperar que vão ser alguém queridos, mas sim, vocês vão ser stalkeados, vão ser perseguidos justamente por estarem comigo. Por quê? Porque Cristo também foi perseguido. E isso acontece pela transformação do nosso ser, do nosso caráter. Porque é isso que esse bloco das Escrituras proporciona, é o que o nosso relacionamento com Deus nos proporciona, é uma transformação de caráter, de coração. E essa transformação, ela incomoda o mundo, ou seja, ela incomoda a sociedade, a cultura, as outras pessoas. Porque essa transformação acaba denunciando seus deuses e as suas idolatrias do dia a dia. E essa transformação que nós acabamos de passar na nossa vida, ela traz luz a tudo isso. Cabe aqui resumir um pouquinho dessa nossa caminhada, desse nosso processo de transformação, onde nós chegamos até aqui. Esse processo, nós vimos que ele começou no versículo 1 do capítulo 5, onde nós somos informados que esses ensinamentos que Jesus estava passando não era para a sociedade como um todo, não era um código de ética para ser aplicado, não, mas era para os seus discípulos, ou seja, para a sua igreja hoje. E a partir do versículo 3, nós vimos que Jesus fala que o primeiro estado de felicidade é você ser pobre de espírito. E como assim ser pobre de espírito? Lembrando que essa pobreza não é nada a ver com a pobreza financeira, mas é você ter consciência, ter entendimento do seu estado espiritual diante de Deus. Por isso é que você se dá conta de ser pobre de espírito. Quando você se dá conta disso, você entende que você está desprovido dele. Ou seja, esse é o primeiro passo para um estado de felicidade. Então nós vimos que no versículo 4, felizes são os que choram. Choram pelo quê? Por se darem conta da sua distância de Deus, do seu estado espiritual diante de Deus, e chora como alguém que chora pela morte de um ente querido. Depois, no versículo 5, nós vimos que felizes são os humildes. Ou seja, felizes são as pessoas que reconhecem a sua situação espiritual, que não tem nada de bom nelas, que tudo que elas precisam é da graça e da misericórdia de Deus. Então, clamam a Deus por isso. É essa humildade ao qual o texto está falando. E nós também chegamos no verso 6, que nós chamamos de topo. Esses três aqui a gente chamou de subida, e aqui é o topo. Nós fomos ensinados nesse bloco a avaliarmos qual é a nossa necessidade mais básica, a necessidade mais básica do nosso ser. E nós descobrimos que essa fome e sede de justiça está relacionada, ou seja, é de um relacionamento com Deus, que a nossa necessidade mais básica é de se relacionar com Ele. Ou seja, a nossa principal necessidade é de estar com Ele. E depois de avaliarmos isso no topo, nós começamos a descer. No verso 7, nós vimos que somos chamados a ser misericordiosos, que um estado de felicidade passa por isso. Então, nesse processo a gente viu que nós somos chamados a ser misericordiosos. Não por sermos pessoas boas, não por sermos dotados disso, muito pelo contrário. A gente foi chamado primeiro porque Deus foi assim conosco, então Ele nos incita a sermos assim com outras pessoas também. No verso 8 nós falamos sobre puros de coração, não é que esse processo de purificação é Deus quem faz, que transforma o nosso ser, e em nosso último encontro nós vimos que somos chamados a sermos pacificadores, ou seja, pessoas que trabalham pela paz. O que Jesus está dizendo é que mesmo depois de você ter passado por todo esse processo, ou por você estar nesse processo, o que tudo isso resultará como resultado é a incompreensão, a insatisfação, a perseguição.
que a sociedade, que a cultura vai impor em cima de nós. Mas preste atenção numa coisa. Preste atenção que Jesus ele termina esse verso 10 do mesmo jeito que ele terminou o verso 3, quando ele falou que felizes são os pobres de espírito. Jesus diz que felizes são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Da mesma forma, Jesus diz: felizes são os perseguidos, pois dele é o reino dos céus. Olha que coisa interessante. Jesus ele termina o bloco da mesma forma que ele começa. E está aqui um bom motivo, então, pelo qual se deva sofrer. Você não concorda? Todos nós, todo ser humano, corre, busca atrás pelo qual motivo, pelo qual sofrer, pelo qual correr atrás. E a ideia de tudo isso é que, de certa forma, terá uma recompensa, terá um prêmio por esse sofrimento. E se você encontrar algum motivo mais fantástico do que esse, talvez eu tenha que discordar contigo. Olha o que diz, que a recompensa é porque o reino dos céus é dessas pessoas. Olha aqui um bom motivo pelo qual você deva sofrer, pelo qual você deva lutar. Mas isso, queridos, não se dá, ou seja, o reino dos céus não é nosso por sermos boas pessoas, por sermos bons cidadãos, por pagarmos os nossos impostos, por sermos honestos, não. Observe o que o texto diz, que felizes os perseguidos por causa da justiça. E aqui está a chave para isso. Justiça é a chave. Não é você ser perseguido simplesmente por ser. Não é você ser insultado simplesmente por ser, mas sim pela justiça. E lembrando que justiça tem a sua premissa biblicamente em quê? Em um relacionamento com Deus. Ou seja, felizes os perseguidos por causa do seu relacionamento com Cristo. Esse é o motivo real da perseguição. Observe que o texto não diz felizes os perseguidos por causa de alguma objeção. Também não diz que felizes os perseguidos por serem pessoas difíceis de lidar, por serem rancorosas, orgulhosas, não. O texto também não diz que felizes são pessoas que são perseguidas pela falta de sabedoria, por serem insensatos na sua maneira de testemunhar e aplicar o evangelho. O texto não fala isso. E por que eu friso um pouquinho nisso? Porque o povo da espiritualidade cristã, os cristãos, eles parece que têm a tendência, eles são um imã a atraírem contra ele uma perseguição, um sofrimento que parece nunca ter fim, simplesmente pela falta de sabedoria, simplesmente por serem pessoas difíceis de lidar, por terem alguma noção errada de como viver e aplicar o evangelho na sua vida, na sociedade, na sua cultura. E principalmente ainda, por terem uma noção errada de justiça própria. Sabe, queridos, da mesma forma que o texto não fala que felizes os perseguidos por causas sociais, por causas sociopolíticas, socioeconômicas, ideológicas e tudo o que você imaginar. Não, o texto não fala isso. Preciso fazer um parêntese aqui por causa da real situação e do momento em que nós nos encontramos no nosso país. O texto também não fala que felizes as pessoas que são perseguidas por causa de um motivo político-religioso. Não. Nós precisamos aprender a separar essas duas coisas, a separar política e religião, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Da mesma forma que Cristo fez quando Cristo foi interrogado. É certo pagar imposto a César e tal? Jesus disse, olha, de quem é essa moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas infelizmente, queridos, hoje é muito comum a gente ver pessoas pegando o evangelho, e quando eu quero dizer o evangelho, eu quero dizer os cristãos e algumas denominações vestindo e tomando partido. E aí é o problema, sabe? Porque não deveria ser assim, pois quando nós tomamos conta, vestimos um partido, quando nós damos a impressão de que o cristianismo, o evangelho, ele é partidário, nós estamos fechando a porta para impondo barreiras, impedindo que outras pessoas, ou seja, pessoas do outro lado, possamos assim dizer, pessoas que não têm as mesmas opiniões que nós, pessoas que não têm as mesmas ideologias que nós, as mesmas cosmovisões que nós estamos impondo barreira, impedindo que elas também escutem
o Evangelho. Que elas também desfrutem dessa mensagem. E deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. O Evangelho não é partidário. O Evangelho não toma partido. Até porque o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é o reino dos céus. Ficou claro? Então, se algum cristão ou alguma denominação ele escolher sofrer por motivos políticos e religiosos, que sofra, o problema é seu, é dele. Mas não fique com birra, não fique chateado, não fique fazendo mimimi, como a gente fala ali. Quando você descobrir que a promessa a qual essa bem-aventurança fala não faz parte de sua vida, que essa bem-aventurança não se aplica a esse sofrimento. Ok? Para caminharmos para o fim, queridos, essa perseguição a qual o texto fala, ela faz referência à justiça. Ou seja, o que é que significa então? Significa ser semelhante a Cristo Jesus. Então, bem-aventurados, perseguidos por se parecerem com Ele quem? Com Cristo, por se relacionarem com Ele. As Escrituras dão vários exemplos de pessoas que foram perseguidas por estarem com Deus, por andarem com Ele, principalmente por se parecerem com Ele. Deus fala de Abel, que foi perseguido pelo seu irmão Caim. Deus conta também de Moisés, Deus conta de Davi, Deus fala de Elias, dos apóstolos, do próprio Cristo, e mesmo depois do período bíblico, nós podemos enxergar a história de Lutero, de Calvino, de tantas outras pessoas. Esses exemplos, essas pessoas que eu acabei de citar, não foram perseguidas por serem pessoas difíceis, por serem pessoas zelosas, por serem religiosas, não. E nem muito menos ainda foram perseguidas por causa de ideal religioso, que é um exemplo de Daniel. Não, a perseguição a Daniel não foi por causa de um motivo político religioso, não, mas sim por estar em Deus, por se parecer com Deus, por ser justa em Deus. Esse foi o real motivo da perseguição dessas pessoas. Essa perseguição, ela pode vir não somente da sociedade, não só da cultura, das pessoas de fora da espiritualidade cristã. E aqui está um motivo. Uma das piores perseguições que eu já vi. Ela se levanta dentro da própria espiritualidade cristã, da própria fé cristã, simplesmente por questão de religiosidade. Foram os fariseus que perseguiram Jesus, foram os judeus que perseguiram os cristãos, foi a igreja romana que perseguiram os pré-reformadores e os reformadores, da mesma forma que hoje também existe perseguição dentro da própria esfera cristã, evangélica, como você queira chamar. O testemunho de muitas pessoas recém-chegadas à fé cristã, ou como nós chamamos dentro da fé cristã, recém-convertidos, como é o nome que nós chamamos desses recém-chegados, são de que eles sofrem uma oposição muito maior dos religiosos do que da própria sociedade, das próprias pessoas que não fazem parte da fé. Olha que absurdo! Como é que eles sofrem uma oposição, uma rejeição maior daqueles a quem eles começaram a fazer parte do que daqueles que eles saíram, daquela cultura, daquele jeito de ser, daquela concepção? Como é que alguém que teoricamente entendeu que nela não tem nada de bom, que ela é pobre de espírito, que ela só precisa e carece da misericórdia de Deus, ela só estar ali por causa de Cristo, como é que essa pessoa então pode condenar, pode julgar, pode se opor a alguém que está na mesma situação que ele? Eu só posso dizer que isso é um absurdo. E que talvez essa pessoa que faz isso, ela também não compreendeu a magnitude do Evangelho. Essa pessoa ainda também não compreendeu o que significa o Evangelho de Cristo Jesus. E deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Se você já sofreu isso por ser um recém-chegado à fé cristã, eu queria te pedir perdão. Me perdoe por esse meu irmão, por esse amigo, colega de caminhada, por ter agido assim. Talvez faltou um pouco de sensibilidade, de compreensão e de maturidade.
Tá? Me perdoe. Se você se sente culpado, condenado por pessoas que se dizem cristãos, pelo simples fato de você ser cristão, por você ser diferente, por você gostar de um estilo musical diferente, de uma roupa diferente, me perdoe. Me perdoe mesmo. Tá? Eu quero te pedir desculpa, por mais que não tenha sido eu, mas se foi um irmão meu, me perdoe. Faltou sabedoria, faltou discernimento. A perseguição, queridos, ela acontece não por sermos bons ou por sermos legais, gentios, não. Mas simplesmente porque essa transformação nos torna diferente dos demais. Não nos torna melhores, não, nunca. O Evangelho não nos torna melhores do que ninguém. O Evangelho simplesmente nos torna justos por causa de Cristo Jesus. E eu ainda brinco que não nos torna ainda piores. Por quê? Porque agora a gente tem consciência do nosso estado natural, nós temos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Então isso ainda nos faz ser piores do que as outras pessoas. Não nos torna melhores, isso nunca. Da mesma forma que Cristo ele foi perseguido pelos religiosos da sua época, não por ser bom, mas porque sua vida, o seu jeito de viver, a aplicação do seu evangelho, fazia com que essas pessoas se sentissem condenadas, fazia com que elas enxergassem na sua própria vida a sua miséria e a sua pobreza espiritual. Sabe, muitas vezes, sem falar nada, Jesus trazia luz a isso na vida das pessoas. Quando ele pagava os seus impostos, quando ele curava alguém, quando ele se sentava aos excluídos da sociedade. Sabe? É assim, dessa forma que Cristo também chama os seus discípulos, os seus seguidores a serem, a agirem, a viverem da mesma forma que ele. E por serem transformados, ou seja, por passarem por esse processo. Agora, já que entende quem são e quem Deus é e qual é a sua relação com Deus, isso incomoda a sociedade, isso incomoda a cultura, incomoda o mundo. O testemunho cristão verdadeiro, meus queridos, não é sobre uma mudança de coração, de caráter. Não é apenas sobre isso. O testemunho cristão, o testemunho cristão verdadeiro é sobre uma mudança de caráter. É sobre uma mudança de coração. Não é sobre um jeito de viver na sociedade. Não é sobre regras e leis. O testemunho cristão verdadeiro é sobre uma mudança de coração e de caráter. Me desculpe porque eu inverti ali anteriormente. Da mesma forma que o cristão não é chamado para ficar apontando o dedo para ninguém, mas sim para apontar o caminho para Cristo. E o Sermão do Monte é esse treinamento para mudar o coração, para mudar o caráter, para nos tornar alguém nele. Por isso, perceba que a partir então do versículo 3 até o final do 7, Jesus ele vai descrever o fazer, sobre o que fazer, por que fazer, como fazer. Mas isso só acontece depois dele trabalhar o ser na nossa vida. O que nós precisamos é ser alguém nele, ser transformados por ele. Por isso o ser vem antes do fazer. Por isso Jesus só trabalha o fazer depois. Então, se não estou disposto a ser, por que é que eu vou querer fazer alguma coisa? Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser alguém nele. Essa é a transformação a qual Paulo fala lá no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Foi por isso que Cristo morreu, foi por isso que Cristo ressuscitou. Sabe, para trazer essa transformação do nosso ser, do nosso caráter, para nos possibilitar isso hoje. Já que a nossa decisão de ser governadores de nossa própria vida, de ser senhores sobre elas, nos tinha roubado isso, tinha trazido condenação a nós e a toda a criação. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, porque através dele, através da sua justiça, agora podemos ser justos nele, perdoados nele, simplesmente, unicamente, pelo fato de nos relacionarmos com ele. Essa é a grande verdade. Glória a Deus por isso. E diante de tudo isso, eu queria trazer algumas perguntas então para a gente refletir, queridos, para a gente praticar. Porque se você gastou tanto tempo, investiu tanto tempo me ouvindo, é porque talvez isso sirva para alguma coisa. E para que então? Tudo isso serve.
A primeira pergunta para refletirmos é: será que eu já sei o que é ser stalkeado e perseguido por causa da justiça? Você já sofreu algum tipo de perseguição por se relacionar com Cristo? Ou, contrário, será que você é um stalkeador de pessoas, um perseguidor de pessoas por causa do relacionamento delas com Cristo? Ou será que nós já fizemos as duas coisas? Será que nós já passamos pelas duas situações? O ser já é uma realidade em minha vida? Você já é alguém nele? Se não, o que nos impede? É o julgamento? É a condenação? É por ser diferente? Talvez é porque você já tentou e as pessoas te olharam tortas porque você tem uma tatuagem. Bem-vindo, eu também tenho uma aqui nas costas. Sabe, se é porque tu tem a orelha furada, por ser homem, a sociedade não olha tanto assim, ou a igreja, os cristãos olham meio torto, eu também tenho. Não uso mais brinco, mas por uma série de questões aí que não tem nada a ver com isso. Seja bem-vindo. É porque as pessoas têm um jeito, você tem um jeito diferente de lidar com a fé? Vem junto. Sabe, Cristo chama todos. O que nos impede de ser alguém nele? É simplesmente o medo. Como eu já disse alguns encontros atrás, até os próprios discípulos também tinham medo de caminhar com ele. Por último, você está disposto a passar por tudo isso? Se você estiver disposto de passar pela perseguição, pela injúria, calúnia, Cristo diz que dessas pessoas é o reino dos céus. Esse é o convite dele para as nossas vidas. O que nos impede de ser? Que nós possamos nos achegarmos a ele. Vamos conversar com Deus? Senhor, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou naquela cruz para nos trazer de volta a Ti, pelo relacionamento com Ele. Muito obrigado. Obrigado porque isso é nos possibilitado hoje, Senhor. Pai, nós queremos agradecer pelas chuvas que está caindo na nossa região, os açudes aqui têm enchido, Senhor. Obrigado porque isso também traz alegria ao agricultor, seja ele aqueles que vendem os seus produtos, mas principalmente daqueles que tiram o seu sustento, que plantam simplesmente para a questão de sobrevivência, Senhor. Te agradeço que o inverno possa continuar sendo bom, mesmo diante desse momento difícil que nós vivemos na sociedade por causa da corrupção. Eu quero te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa também os nossos governantes, Senhor, que fecham os olhos para as necessidades do povo. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor abra-lhe os olhos, que o Senhor abra o entendimento para que eles possam compreender, Senhor Jesus, quem Tu és, e da mesma forma que eles são chamados a governarem para o povo, Senhor, que independente do partido, que opiniões eles têm, que eles possam entender que o chamado deles é para governar para o povo e que eles possam se unir e que possamos juntos passar por esse processo, que menos vida seja ceifada, que diminua a corrupção, Senhor. Essa é a minha oração, pois eu confio e acredito que tudo o Senhor pode fazer. Pai, também obrigado por essa transformação do ser, do caráter. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos proporciona isso e nos ajuda a passarmos por essa luta, por essas perseguições, por tudo isso confiando e crendo em Ti, Senhor. Que a nossa recompensa está no reino dos céus. Em que o nosso reino é o reino dos céus e não é daqui. Nos dá sabedoria, nos faz pessoas menos insensatas, com menos sabedoria, Senhor. Nos faz pessoas mais sábias, mais fácil de lidar com as outras pessoas, Senhor. Nos dá sabedoria a aplicar e viver o Teu Evangelho aqui na cidade de Iguatu e aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós venhamos a viver. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sabe por que nós confiamos e nós descansamos? Mesmo diante dessa perseguição, porque nós conhecemos o nosso Deus, para nos relacionar com Ele.
E esse pequeno grupo, junto com a banda Groove aqui do Iguatu, a gente pegou uma música de 500 anos atrás, uma música que é uma das bases da Reforma Protestante, escrita por Lutero, que fala que castelo forte é o nosso Deus, defesa e armamento. E esses meninos que são fantásticos, eles fizeram uma versão em baião, que nunca tinha sido feito antes. E eu queria te convidar então a você, se você já conhece, já viu, a você cantar e a você declarar isso mais uma vez, que nossa confiança não está no que nós podemos fazer ou ser, mas simplesmente no nosso relacionamento. Nossa confiança está em Deus. E essa música agora, esse vídeo, vai ser reproduzido mais uma vez aqui, agora, logo depois dessa mensagem. Que o Senhor te dê uma boa semana, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que ele te livre de toda e qualquer enfermidade, que ele te conduza na tua saída e na volta também para a sua casa. Tenham todos uma ótima semana. E só lembrando que amanhã nós temos um encontro às 10 horas no Zoom. Se você quiser participar, manda uma mensagem, manda um WhatsApp no Instagram, também um direct aqui no YouTube, diz: eu quero receber o link, quero participar. Se você quer descobrir e conversar mais um pouquinho sobre essa fé, sobre essa espiritualidade cristã, talvez você achou um pouco diferente também, manda um WhatsApp, um direct e vem conversar com a gente, tá bom? Fica agora com o Davi e os meninos da banda Groove. Tchau, tchau, meus queridos. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal, as trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na guerra. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal não dominará, já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá, as armas o Senhor nos dá. Se a morte eu sofrer, que tudo se vá.